Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Luciano. Estou aqui tentando gravar um vídeo no calor danado aqui, né? Mas é um vídeo assim, eu não quero que seja longo, né? É mais um desabafo. É sobre religião. O que você pensa da religião de hoje? Isso abrangendo todas aquelas que você conhece, sabe? Nós temos aí tantas agora que não dá nem pra, né, falar sobre todas elas, né? Que são muitas. Mas a principal religião aqui do Brasil, a gente sabe muito bem que é o cristianismo, né? Com base no catolicismo, é claro, né? A gente nasce basicamente católico aqui no Brasil. Isso se os seus pais foram pessoas comuns, que não foram não vieram de outro país ou não tem uma religião diferenciada. Mas se você nasceu no bairro comum, uma pessoa de família comum, com certeza você vai ser católico, mesmo entendendo o que é isso, né? Eu, quando era pequeno, me perguntava: qual é a sua religião? Eu falava: sou católico apostólico romano. Enchia a boca para falar, nem entendia o que significava, né? Poxa, mas hoje, eu estou com 57 anos, né? Passei por muitas coisas, percorri muitos caminhos, entrei em várias denominações, né? E você vai ganhando conhecimento aos poucos, sem contar com apesar de ter muita coisa mentirosa na internet, você também encontra alguns conteúdos aí que, pela lógica, você entende que são verdadeiros, né? E quando você começa a entender um pouco mais sobre o catolicismo e o que saiu dele e tudo mais, as coisas aí, você começa a entender o quanto você estava errado, quanto te enganaram a respeito de tudo que você sabia até então, né? E olha, eu digo basicamente quase tudo ali, viu? Se você tem curiosidade para entender um pouco melhor, pesquise e vá lá atrás, na época de Constantino. Pesquise sobre Constantino, de quem era, né, esse Constantino, né? Imperador Constantino. E você vai entender um pouco mais sobre a religião católica, né? Mas no geral, eu entendo, gente, talvez vocês concordem comigo, ou talvez não, mas enfim, as religiões hoje estão uma bagunça, né? São tantos interesses particulares no meio, e as pessoas não questionam, estão sempre ali. Mas olha, a gente não pode também generalizar. É óbvio que tem pessoas que não aceitam certo tipo de coisa. E eu também estou começando a entender que as pessoas estão começando a buscar conhecimentos por si só também. Porque nem sempre aquilo que é dito ali no altar ou em qualquer outro lugar, a gente pode aceitar como verdade. Porque pode ser a verdade daquele que está pregando. Você entendeu? Quando eu falei para você buscar em lá atrás de 300 depois de Cristo sobre o Imperador Constantino, você vai entender umas coisas interessantes, principalmente relacionado ao Novo Testamento, né? Do qual hoje é firmado aí não só o catolicismo, mas sim também como o cristianismo, né? Em geral, os evangélicos, né? Então, gente, tomem cuidado. Tomem cuidado, não escutem qualquer um. Não precisam me escutar também não. Deus deu entendimento para todo mundo buscar conhecimento. Você não pode simplesmente dar ouvido à primeira pessoa que chegar até você, né? E falar: não, é assim, assim, assado. Você quer que eu te dou um exemplo? Certa vez eu cheguei para um amigo meu evangélico e fiz uma pergunta para ele. Isso não tem muito tempo, viu? Eu falei: meu amigo, quem é Jesus para você? Ele falou: Jesus é Deus. Ele falou: mas eu perguntei: mas como assim? Como é que você chegou nessa opinião, né? Essa certeza tanto que Jesus é Deus? Ele falou: olha, ele é Deus. É pregado na igreja que ele é Deus, né? E todas as coisas que ele fez, a palavra que ele até comentou, ele falou: as coisas que faço de mim, não faço de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é que faz todas as coisas, as obras, né? Ele usou essa passagem para mim como prova de que Deus estava nele. Eu falei: então, deixa eu te fazer uma pergunta então, depois você me responda. Não precisa responder agora, porque realmente... Mas, se Jesus é Deus,
Olha, lembrando que no Antigo Testamento, eu não vou lembrar qual versículo tá, porque não decora essas coisas, mas eu sei que tá lá, em que o próprio Deus fala que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não vai se submeter a pessoas que ele mesmo criou, gente. Por pouco, ele abriu um buraco e fez engolir um monte de judeu aí, quando eles estavam caminhando para a Terra Prometida. Isso está também no livro ali do Antigo Testamento, olha lá, né? A história de Moisés e tal. E eu falei assim, me diga, então me explique. Se Jesus é Deus, para quem que ele orava quando ele estava se alimentando, quando o pessoal ia comer, né? Para quem ele foi se lamentar, né? Antes da crucificação, né? Lá no Vale das Oliveiras, não é isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Ele disse, Pai, se possível for, tira de mim esse jugo, ou uma coisa assim, né? Tira de mim isso que estava por acontecer. Cara, eu já não lembro muita coisa, faz tempo que eu não leio a Bíblia, né? Mas se for da tua vontade, que assim seja. Aí eu falei, então amigo, ele orava para ele mesmo? Ele falou sim. Eu falei, como? Para que as pessoas entendessem, né, que a oração é importante. Eu falei, mas meu amigo, ele estava em segredo lá. Eu nem sei como é que souberam que ele estava lá, no Monte das Oliveiras, né, se lamentando ao Pai, com medo do que estava por vir. Só se ele falou isso para alguém, porque não escreveram, né? Ou alguém o seguiu. Então há muitas controvérsias, enfim. Aí eu falei, tá bom, então me explica também para quem foi que ele entregou o Espírito quando ele disse, Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. E morreu. Quando eu falei isso, ele abriu um rosto de surpresa e falou, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nesse tipo de coisa, né? Mas é uma coisa que eu preciso conversar na igreja. Eu falei, cara, vou te dar um conselho, questione tudo, não aceite tudo que vem. Você tem potencial, todo mundo tem um potencial para buscar conhecimento, é o nosso objetivo aqui na Terra. E depois, no próximo vídeo, se esse circular, se valer a pena, eu não faço isso pelo dinheiro não, viu? É só mesmo para desabafar, para conversar, para buscar conhecimento, entendeu? Eu sei que muita gente que vai ver também vai falar sobre o assunto, e é interessante porque a gente acaba fazendo uma troca de conhecimento. Vou falar sobre o assunto sobre conhecimento e evolução. Gente, não estamos aqui à toa, tá bom? Estamos aqui para evoluir. Só que esse é um assunto, né? No próximo vídeo aí, eu quero ver certinho e tal, que a base será evolução e reencarnação, tá bom? Então, um abraço para todos aí, até uma próxima. Eu sei que foi um pouco complicado, é o primeiro vídeo que eu faço, né? Não tenho experiência com isso, mas com o tempo a gente vai se organizando e vai ficando melhor, tá bom? Um abraço para todos aí, fiquem com Deus.